noite, meus queridos irmãos, e nós vamos dando continuidade aos estudos do núcleo, psicológico Joana de Ângeles, com o livro Espelhos da Alma, e nós vamos partindo para o capítulo 11, capítulo esse, penúltimo do livro, e que vai nos trazendo ali muito mais embasamento, porque vai trabalhando todo o contexto dos outros capítulos que nós já percorremos, já passamos. Então vamos nos preparar para a nossa prece inicial, pedindo aos nossos benfeitores espirituais que possam nos acompanhar em mais este estudo de hoje, podendo nos direcionar, nos ajudar com a absorção destes conhecimentos que irão fazer total mudanças e transformações na nossa caminhada nessa existência terrena, nos ajudando a trabalhar a nossa reforma íntima e nos conduzindo para um melhor momento de nos autoconhecermos profundamente. Que assim seja, graças a Deus. Bom, o capítulo de hoje nós vamos falar sobre a psicologia do amor. E a frase, sempre tem uma frase ali de impacto, que deixa uma frase de efeito, um mini textinho ali, e o de hoje começa assim: um mestre passeava pela montanha. No seu regresso, um dos discípulos perguntou: Mestre, por onde andastes? E o mestre respondeu: pela montanha. O discípulo, desejando saber mais, insistiu: Mas seguistes por quais caminhos? E o mestre respondeu: segui o aroma das flores e acompanhei o curso dos brotos novos. Esse trecho, é do Cláudio Sinotti. E aí, dentro, já pegando, o gancho desse texto, para a gente adentrar no capítulo, quando ele fala seguir o aroma das flores, e acompanhei o curso dos brotos novos, a gente vai pensando, será que de fato a gente utiliza, os recursos necessários dentro do percurso, dentro daquilo que está no caminho? Será que a gente presta atenção, nas belezas do caminho? Porque é como numa manhã ali, a gente conseguir aproveitar um dia de sol que a primavera ali nos proporciona para caminhar pelas ruas, do centro da cidade. É deixar, sermos tomados ali pela admiração dos belos canais, dos belos arbustos. Para quem está em São Paulo, temos ali monumentos, tão bonitos, prédios antigos, parques também. Então, será que de fato, a gente consegue olhar, como o mestre olhou ali
para as flores e para os brotos, né? E que é isso que dão um toque especial na nossa travessia, na nossa caminhada, mesmo que a paisagem seja urbana, né? Porque senão a gente também utiliza a justificativa, né? De, eu moro numa cidade grande, eu moro na selva de pedra, né? Mas mesmo dentro da selva de pedra tem muita coisa, né? Que podem sim ser olhados como belezas no caminho. Tudo depende da maneira que a gente utiliza, né? O nosso olhar. E aí a Joana, ela traz, né, uma proposta onde ela conta aqui um pedacinho que eu vou ler para vocês, que ela diz assim: estávamos, minha esposa e eu, né, isso é um personagem, na companhia de uma amiga que nos recebeu, e conversando sobre as atividades do dia anterior, não nos demos conta de que chegávamos ao tristemente famoso Red Light Distrito, o distrito da luz vermelha. Ali na luz do dia, mulheres nuas e seminuas praticam danças sensuais em vitrines, tentando seduzir os que passam para participarem dos seus jogos sexuais. Expostas como mercadorias humanas, alimentam o mercado das sensações em um triste espetáculo. Uma delas nos olhou e insinuou uma dança convidativa, mas logo se deu conta de que estávamos apenas de passagem. Mesmo evitando fitá-la para não embaraçá-la ou confundi-la, a fração de segundo em que o seu olhar se deparou com o nosso foi o bastante para deixar o registro de uma profunda emoção. Ali por trás de todo o jogo de sedução, além da aparência de quem se entrega e tenta proporcionar prazer, deparava-me com a profunda angústia de uma alma perdida de si mesma que, não tendo noção do próprio valor, expunha-se ou era exposta como um objeto qualquer. Fiquei a me perguntar por onde foram seus sonhos juvenis de amor e realizações, de uma vida rica e profunda de sentimentos. O que desejavam dizer aqueles olhos profundos e tristes que se escondiam por detrás das armadilhas do prazer? E aí o texto segue, né? É um texto bastante longo, então eu não vou ler ele todo para vocês, mas já abrindo ali, né, para a explanação desse pedacinho, a gente vai entendendo, né, o quanto existe também o desamor, né? O vírus do desamor espalha-se terrivelmente ali, sendo comum, inclusive, né, se escutar nos consultórios terapêuticos, a frase do tipo, né, chega de sofrer, decidi que a partir de agora meu coração está fechado para novas experiências, né, não quero mais saber de amar, a partir de agora vou apenas curtir. Esses, entre outros relatos, né, são a constatação de que a criatura humana, né, ainda não encontrou o caminho do amor, não somente na forma do relacionamento a dois, né, mas em todas as suas expressões. E por mais que se lute contra um sentimento sublime, nós possuímos uma capacidade natural de amar, né, por ser algo ali intrínseco à nossa natureza.
E quando isso não ocorre com naturalidade, é sinal de que existe algum conflito, né, entre o impulso da afetividade, da conectividade com a vida e com o outro, e a consciência, né, dificultando essa propensão biológica, eu diria, né, biológica, psicológica e principalmente espiritual do ser humano. O problema, portanto, é do conflito que conduzimos e não do amor que é a solução, né? Então, bastará a gente ali verificar a sociedade moderna e constatar que mesmo com todas as conquistas científicas, né, tecnológicas e também culturais, ainda não conquistamos a expressão do amor na mesma medida, né, dos outros avanços, embora as exceções naturais ali, né? Mas amar não deve ser exceção. É a dificuldade de expressão do amor, ou mesmo da descrença que cresce, né, nesse sentimento, que vai sendo a causa de graves problemas ali para a nossa psique e, por consequência, para a sociedade, né? Por estar ali numa base das relações humanas. E não é à toa que a Joana, né, nos coloca que na casualidade atual dos distúrbios psicológicos, né, como naqueles anteriores, sempre se encontrará como causa, né, o amor ausente. Quando naquele texto é relatado, né, que mesmo em fração ali de segundos foi o suficiente para eles perceberem que a moça ali os olhou de uma maneira diferente, fora do contexto e do propósito da qual ela estava ali para fazer, porque ela entendeu que aquelas pessoas não estavam ali com essa intenção, né, de usá-la ou de utilizá-la, né? Ali ela se mostrou. Então ela saiu do personagem, né, que ela estava vestindo ali, e conseguiu transparecer para aquelas pessoas uma parte sua ali que muitas vezes fica escondida, né, nessas máscaras. E assim somos nós, né? Não construímos, enquanto coletividade, um ambiente propício para falar sobre o amor, expor com naturalidade as nossas dificuldades e limites, né? E ampliar o olhar sobre as emoções e os sentimentos, permitindo que fluam com naturalidade ali em nossas vidas, né? Que é o quê? É olhar para dentro, é nós entendermos que dentro de todas as pessoas, né? Assim como os lugares que eu citei inicialmente, e que às vezes a gente acha que não há beleza ali, assim a gente também se vê, né? Aquilo que eu enxergo fora é porque está dentro também. E quantas vezes a gente também não se olha dentro ali da vida cotidiana, né? E nos acostumamos a ver as misérias humanas. E parece que treinamos, né, os nossos sentidos para não as percebermos mais, né? Mas na condição de seres sociais, precisamos do tocar e do sentir, necessitamos, digamos, dessa permuta emocional, né? Carecemos do aprofundamento do relacionamento com o outro, até mesmo para nos conhecermos mais profundamente. E mesmo sem desejar perceber a tragédia do cotidiano, isso nos acompanha com a culpa, né? Porquanto todos somos responsáveis pelo estado também em que a coletividade se encontra, né? A doença coletiva do desamor é resultado da nossa doença pessoal. Então, que a gente possa entender, né,
que quando nós não abrimos espaço ao amor na luz da nossa consciência, a sombra, né, ela se apossa, se adensa, né, desse lugar. Por isso mesmo a violência, ela eclode no mundo atual, né? É resultado dessa vida sem espaço para o sentimento, com o amor que escondemos e não aprimoramos. Construímos as guerras do mundo, a exclusão social, temos orgulho de um progresso econômico, né, que deteriora ali muitas vezes a própria natureza, pois sem a expressão do amor nos sentimos um eu separado do outro. E até mesmo, né, da natureza, de Deus, visto que estamos ali em conjunto, né? Nós não somos a parte, nós somos parte desse todo. E tudo isso se resulta, né, no chamado mundo, e que a gente também estuda isso, né, bastante, também dentro da doutrina, de alguns livros de estudos específicos ali. Tudo isso resulta num chamado mundo ali esquizoide, no sentido de desligado, né? Evitando relacionamentos estreitos, insensível, né? A esse olhar, né? A essa conectividade, né? É uma defesa contra a hostilidade ali, e vai tendo origem numa distorção do amor e da confiança, né? E que isso já começa a ser ocorrido na infância e que faz com que a pessoa tema pelo resto da vida ali o verdadeiro amor, uma vez que este começa, né, a sua própria existência. Então a gente vai entendendo que a energia psíquica que deveria estar a serviço do amor, ela, nesse mundo, né, que se encontra enfermo, ela é canalizada para o aprimoramento técnico, né, e nos tornamos cada vez mais competitivos, perfeccionistas e insensíveis. É doloroso, né, a gente ter que ouvir isso, mas é a realidade, tal como ela é. E às vezes isso toma o nome ali, né, de profissionalismo, que muitas vezes ensina que não devemos nos envolver muito com os outros no ambiente de trabalho, senão a produtividade sairá ali prejudicada, né, e todos nós saímos prejudicados justamente por essa falta de conectividade. E em outros momentos nos excusamos de relacionamentos mais profundos, né? Pois não podemos perder o foco das nossas realizações. E aí, existirá alguma realização profunda, distante do mundo emocional, do sentimento, que deve ali nos animar dentro desse contexto da conectividade? Então, que a gente possa pensar muito, né, sobre essas nossas questões. Quais são os bloqueios ou conflitos que limitam ou dificultam a expressão do amor na nossa vida, né? E, finalmente, o que é mesmo o amor? Que é o que eu sempre trago naquelas reflexões que nós temos todos os sábados, né? O que é isso para mim? Qual é o conceito que eu tenho disso estabelecido a partir de uma constituição familiar, a partir do padrão que a sociedade, né, traz? É difícil definir o amor, né? Pois ou simplificamos demais ou complicamos exageradamente ali. Então, talvez por conta disso, chamemos ali muitas coisas de amor
desde as expressões do instinto até as mais sublimes manifestações da alma. O mais importante, no entanto, não é defini-lo em palavras, pois isso seria o trabalho da razão ali, né? E sim, nos desvencilharmos das barreiras que nos impedem de vivê-lo em plenitude, né? Mas é longa a caminhada para a plenitude, a gente sabe disso, né? E o amor percorre essa jornada, desde a explosão dos instintos, a sublime sensações dos sentimentos, e o desafio do espírito, né? É aprender a lidar com as forças que devem estar a serviço do self no caminho da individuação, mas que podem atuar de forma destrutiva enquanto são desconhecidas. Então, meus irmãos, conforme a gente vai chegando ali, né, no finalzinho dessa obra, que a gente possa, nessa trajetória final da obra, mas não dos nossos conceitos que podem ser transformados, modificados, não da nossa travessia, porque nós só estamos iniciando essa travessia e esse processo, né? Então, que nessa trajetória o amor possa se apresentar como a força a ser libertada, né? A nos libertar dos instintos, que a gente possa entender, né, que o caminho da libertação das sensações é muitas vezes longo e penoso, sim. Quem disse que seria fácil, né? Mas para aqueles que escolhem a prisão, principalmente dos sentidos, porque é difícil sentir e é difícil não sentir. Então a gente precisa escolher o nosso difícil, porque o sentir, ele está ali muito ligado, né, ao que nós somos, a nossa conexão, a nossa essência. Então a gente vai precisar fazer essas escolhas, né? É difícil uma coisa, é difícil a outra, mas nós precisamos percorrer um caminho ou outro. Temos o livre-arbítrio, mas também sabemos o preço que ele custa, né? Então, para se ter uma ideia de como o amor é confundido com as manifestações instintivas na linguagem popular ali, né? Que a gente ouve, fazer amor é o sinônimo do ato sexual, né? Esteja ou não o amor presente, sem nenhum demérito à sexualidade humana, parte importante, né, da nossa constituição e com finalidades nobres. O amor, ele é superior, devendo o sexo, né, estar a seu serviço. Então a gente vai entendendo melhor, né, e colocando ali os conteúdos nos lugares certos para que a gente possa compreender as coisas, possa passar a nos compreender melhor, sair dessa padronização, né, dessa caixinha, dessa prateleira, desses rótulos também que a sociedade, né, e o mundo nos coloca e que nós aceitamos, né? Porque ninguém faz nada com a gente se a gente não permite. Então, dentro dessa questão, em seus estudos psicológicos, o Freud, ele associou os conflitos humanos, né, à expressão da sexualidade. Freud fala muito, né, sobre a sexualidade. E ele se pautou no material humano disponível à época, em sua grande maioria, ali eram pessoas sexualmente reprimidas, né, da chamada sociedade vitoriana, que não encontravam ali espaços, né, para falar sobre a sua sexualidade, muito menos para expressá-la. Mas nos dias atuais, quando se fala, se expressa e se vivencia essas experiências de forma livre e aberta, por que permanecemos ainda em conflito? Fica a pergunta, né? Se as repressões não existem mais,
pelo menos na forma e intensidade que existiam, onde é mesmo que está o problema? E aí? Nos damos conta de que os conflitos de cunho afetivo são um problema muito mais profundo e sério, né, do que a expressão da sexualidade, sem que negligenciemos ali as grandes contribuições de Freud, né, e da psicanálise. Mas, ademais, os exageros cometidos em nome da liberdade sexual servem muitas vezes como compensação ao vazio de sentimentos. Né? Busca-se a sensação em demasia para tentar compensar a falta de amor. E que o sexo, que visa apenas o prazer dos sentidos, exige, né, a participação do corpo. Mas o amor, que é a nossa alma por completo, tributo que muitos não estão dispostos, né, a pagar ali, seja por interesses egóicos ou pelo medo mesmo de se perderem de si mesmos, né? Mas será que não se perdem justamente por não amar? Então, que a gente possa compreender esse conceito que a Joana quis trazer para nós nesse capítulo, né? Onde a gente sempre está achando justificativa ali para as nossas repressões, né? E que a gente vai se afundando cada vez mais por conta dessa falsa crença, né, que nós temos e que nós alimentamos, e que aí a gente se torna um tipo ali de escravo dos sentidos, de diversas formas, meus irmãos. Quando a gente aplaude a literatura barata e vazia, né, nos seus diversos tons sombrios, quando a gente apoia a indústria cinematográfica das ilusões, né, sob a desculpa de apimentar as relações, também quando dizemos de maneira despretensiosa que desacreditamos no amor, e quando negligenciamos a sua vivência, né, em nossas relações, e sem darmos conta, né, ali, minimamente, de que a gente vai minando os sonhos infantis que estão recheados de uma vida na qual os sentimentos são parte essencial, assim como alimentarmos a insegurança daqueles que estão por desistir de amar. Tudo isso à custa, né, da nossa sexualidade e afetividades negligenciadas. Então, para finalizar, por isso mesmo, né, complementa a Joana, que em sua psicologia os atuais são dias de libido desenfreada, de paixão avassaladora, de predominância dos desejos que desgovernam as mentes e aturdem os sentimentos sob o comando de Eros. Não obstante, o amor está sendo convidado a substituir a ilusão que o sexo automatista produz, acalmando as ansiedades enquanto alça os seres humanos ao planalto das aspirações mais libertadoras. E como podemos mudar o rumo dessa patologia coletiva? Né? Permitindo que o amor participe efetivamente das nossas vidas e em todos os contextos, sem medo de que, se eu der amor para aquela pessoa, se eu sou uma pessoa profunda e intensa e a outra é uma pessoa rasa. Problema da outra pessoa, isso diz respeito muito mais sobre ela, não é sobre mim. Cada um dá o que tem, né? Então que a gente possa, parece uma resposta ali simplificada, né? Mas se pensarmos bem, somente o exercício do amor pode romper esse vínculo pernicioso, né? E aí nós podemos começar não nos permitindo mais sermos objetos, assim como não participando de relações nas quais os outros, né, se coloquem nessa condição para não sermos coniventes.
ou seja, promovendo o respeito às expressões da sexualidade, não permitindo a banalidade, né? Que a banalidade encontre qualquer respaldo para as nossas vidas e proporcionando que não sejam apenas relações de corpo, mas acima de tudo da alma, o que não pode ocorrer sem a presença do amor. É assim que eu termino o capítulo de hoje e que vocês possam refletir, né? Possam refletir o quanto é desafiador mesmo, né? Mas, ao mesmo tempo, é repleto de muita aprendizagem, porque quando eu olho para dentro, né? Eu vou me enxergar em todos os contextos, eu vou me enxergar em todas as camadas necessárias do amor infantil, do amor juvenil, né? Do auto-amor versus o narcisismo, das dependências e o porquê elas chegam por aqui, porque elas pairam, né? Como uma parte ali sombria em mim. Então, que a gente possa se conhecer melhor para também estabelecer os nossos limites, né? E chegarmos a conseguir ali alcançar a conquista do amor maduro, né? Que é o exercício mesmo ali que nos cabe como seres espirituais vivendo uma experiência terrena. Então, que a gente possa refletir com muito amor o capítulo de hoje, amando a nós mesmos, ao próximo, entendendo que aí não mais destruiremos o planeta que nos abriga, né? Pois ciente de quem somos, né? E que somos parte das estrelas, vamos dizer assim, respeitaremos as fontes e nascentes à medida que respeitarmos a nós mesmos, e o desenvolvimento, né, que nos cabe será pautado no amor e no respeito profundo ao próximo, à natureza, incluindo todas as formas de vida. Gratidão por mais um estudo dessa noite, e nós vamos partindo para a nossa prece final. Um grande beijo no coração de vocês e uma abençoada semana. Fiquem com Deus.